Bom, bom dia a todos. Meu nome é Rael Fonseca Andreto. Vou iniciar agora a defesa de mestrado chamada Aprendizado de Máquina para Alocação de Equipagem Ferroviária, orientado pelo professor Eduardo Pestana de Aguiar. A apresentação vai seguir a seguinte ordem, primeiramente uma introdução ao tema, seguido pela revisão bibliográfica mostrando os principais artigos pesquisados, seguindo para a formulação do problema que a gente vai trazer a solução, um referencial teórico com os principais algoritmos de machine learning utilizados, experimentos, resultados e, por fim, conclusão e trabalhos futuros. Bom, introduzindo o tema, a gente tem diversas reportagens que saíram mostrando que a gente tem um planejamento inadequado da mão de obra ferroviária, em que a falta de maquinista chegou a causar 1 a cada 10 atrasos de trens. Inclusive, olhando no ano de 2013 a 2015, chegaram a 35 mil trens cancelados devido à falta de maquinista. Junto a esse cenário, a gente tem no Brasil uma evolução da produção ferroviária a cada ano, desde o início da privatização nos anos de 96 e 97, até os dias de hoje, a cada ano a gente tem um aumento da produção ferroviária, com exceção aqui do início da pandemia, mas agora com o programa ProTrilhos, que regulamenta a autorização ferroviária, que faz com que as empresas podem fazer agora suas próprias ferrovias, a gente tem previsto 258 bilhões de investimentos em ferrovia, ou seja, o crescimento muito grande da demanda por ferrovia, aliado ao mesmo tempo com o planejamento inadequado da mão de obra. Então, essa é a introdução ao nosso tema, e aprendizado de máquina pode ser utilizado para melhorar processos através de generalização de uma base de dados, e é isso que a gente vai seguir com o trabalho. As contribuições dessa pesquisa. Primeira, redução de ciclos ociosos de maquinistas, ou seja, um planejamento mais adequado, em mais da metade do valor inicial, anterior à pesquisa, no carrossel do minério da MRS Logística S.A., através de análise exploratória de dados e regras obtidas por uma árvore de decisão. Segunda contribuição, avaliação de 5 algoritmos de machine learning, rede neural, SVM, árvore de decisão, floresta aleatória e o Autonomous Learning Multimodal System para solução automatizada do problema e posterior recomendação de utilização na empresa. E, por fim, uma outra contribuição também importante é a ampliação da literatura existente, afinal, este trabalho, até no melhor que dos nossos conhecimentos, é o primeiro que aplica machine learning junto com alocação de equipagem, com o objetivo de reduzir o número de maquinistas alocados, ou seja, reduzir os custos operacionais. Aqui a gente traz os principais artigos que a gente pesquisou, os que mais fizeram a base da pesquisa, e o principal, mais próximo da nossa pesquisa, seria o Using Machine Learning to Include Planners, Preferences in Crew Schedule Optimization. Nesse artigo, feito lá na Alemanha, a empresa estudada, ela tinha um otimizador de equipagem, que fazia a alocação automática. Porém, esse otimizador ele não olhava uma restrição muito importante que existe lá na Alemanha, que é o tipo de serviço. Lá, os tipos de serviço têm que ser distribuídos igualmente para os maquinistas. Dessa forma, o pessoal que trabalha com a escala dos maquinistas tinha que ajustar essa programação feita já automaticamente, eles tinham que ajustar essa programação manualmente. Então, foi feita aqui uma floresta aleatória pelos autores, em que fazia a previsão do tipo de serviço que esse maquinista pegasse, era bom ou ruim, jogava isso dentro do algoritmo de machine learning, e o objetivo disso tudo era reduzir o trabalho manual dos programadores de equipagem da Alemanha. Então, o objetivo dessa aplicação foi reduzir ajuste manual. O segundo artigo aqui a gente tem o Machine Learning Airline Crew Pairing. E nesse artigo, os autores fazem uma rede neural convolucional para avaliar, através de uma série temporal, quais foram os serviços que os pilotos de avião pegaram ao longo do tempo, para saber quais são os próximos serviços mais prováveis. Com isso, eles jogavam esse resultado dentro do algoritmo de otimização e reduzir o custo computacional. Então, o objetivo desse segundo artigo era reduzir custo computacional, ou seja, nenhum aqui era realmente reduzir o número de maquinistas alocados através do Machine Learning. Em seguida, a gente tem aqui 2 monografias feitas para o IME, o Instituto Militar de Engenharia, as 2 aplicadas na MRS e servem praticamente como uma linha do tempo para chegar no nosso trabalho. O primeiro, feito pelo Luiz Felipe, ele defende que a MRS cria um cargo chamado programador de equipagem. Antigamente, na MRS, a alocação de equipagens, a alocação de maquinistas, eram feitas pelo método FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro maquinista ia para o primeiro trem, o segundo maquinista para o segundo trem, o terceiro maquinista para o terceiro trem, e assim por diante. Isso não era a forma mais otimizada de fazer programação. Você poderia você poderia melhorar seus custos se você tivesse alguém que fizesse isso de forma otimizada, atendendo certas restrições e certas características. Então, ele prova que se você tendo esse programador de equipagem, que não use o método FIFO, e sim use o método de otimização, feito inicialmente manualmente, você conseguiria reduzir os custos.
Essa iniciativa foi uma iniciativa de sucesso, a MRS criou esse cargo, inclusive eu tive esse cargo durante algum tempo, inclusive durante o desenvolvimento da pesquisa. Em sequência, teve o Ricardo Sar, que em 2015 fez a pesquisa de alocação eficiente da tripulação nos trens da MRS Logística. Basicamente, o que o Ricardo Sar fez foi, a partir do trabalho do Luiz Felipe, que mostrou que a programação deveria ser otimizada, ele criou um otimizador automático, através de programação linear. Essa pesquisa ela ainda não foi implementada pela MRS, ela ainda está em processo de implementação, eles estão fazendo um software para juntar, junto com o software atual, a otimização. Mas então a gente tem então a criação do cargo de programador de equipagem para otimizar a programação, e em sequência, né, uma pesquisa que fez a automatização automática do processo de equipagem. Então a gente chega na formulação do nosso problema, né? A alocação de equipagem é um problema de otimização, com as seguintes restrições principalmente, né? O atraso de trem deve ser evitado, ou seja, eu não posso alocar para um trem que chega às 8 horas um maquinista que chega às 8h30 da manhã. Estou causando meia hora de atraso. Se eu conseguir atender a primeira restrição e fizer uma alocação completamente sem atraso de trens, eu passo para a minha segunda restrição, que é o tempo de espera dos maquinistas deve ser o menor possível, sem que cause grandes impactos na circulação de trens. Ou seja, eu tenho que tentar reduzir o tempo de espera do maquinista, porque esse tempo ele é remunerado além do tempo de trabalho do maquinista. Então, quanto menos o maquinista espera pelo trem, menos hora extra, né, hora improdutiva, a empresa pagará para eles, e isso gera economia de recurso, né? A outra característica da alocação de equipagem, no caso da MRS Logística, é o range de previsão, que são de 12 horas. Né? Aqui a gente tem algum exemplo, né, que começa às 8 e que o máximo que a gente poderia ter era um maquinista às 20 horas, assim como trens também até às 20 horas. Por que a alocação é feita somente com no máximo 12 horas? O cenário da ferrovia é muito dinâmico. Os trens eles partem da carga para descarga, né, da descarga para carga num ciclo praticamente eterno. Eles não têm horário certo, né, uma grade horária que eles vão passar naquele horário todo dia, e eles funcionam simplesmente, né, com essa variação de tempo. Né? Os terminais eles variam o tempo de carga, né, cada dia, depende do número de máquinas que eles estão aplicando dentro do terminal. Então você tem um tempo variável de tempo de carga, um tempo variável de tempo de circulação, que pode ocorrer acidentes, pode ocorrer manutenção no trecho, a própria circulação pode demorar se a malha estiver muito saturada. Então chegou-se à conclusão que mais que 12 horas de previsão, o que viesse de previsão além daquilo ali era completamente irreal e não iria acontecer. Então a programação de equipagem é feita, né, alocando o maquinista, tentando evitar o atraso de trem e, ao mesmo tempo, tentando reduzir o tempo de espera dos maquinistas no range de 12 horas. Aqui, como exemplo de como otimizar a programação, né? A gente tem um cenário que eu tenho 5 maquinistas e 4 trens. Seguindo pelo FIFO, né, o First In, First Out, o primeiro maquinista está indo para o primeiro trem, e assim sucessivamente, fazendo o quinto maquinista sobrar na programação. Porém, eu estou gerando um tempo total de espera dos maquinistas de 7 horas e meia. Se eu pegar o trem C, que chega às 18 horas, e passar ele para o maquinista 4, que chega às 17, ainda atendo, e eu tenho um tempo menor de espera. E a mesma coisa se eu fizer o trem D, que das 19h30 passar para o maquinista 5, que chega às 19, também atende, e eu chego nesse cenário aqui embaixo, onde, na verdade, quem está sobrando não é o maquinista 5, é o maquinista 3, e eu tenho um tempo total de espera reduzido de 4 horas e meia. Como a gente pode ver, é um problema de otimização muito simples e ele acaba que ele é feito manualmente hoje lá na empresa, apesar da gente já ter esse estudo de poder otimizar só para ganhar tempo, mas é um problema de otimização simples. Aí o nosso estudo entra agora, né? Então até aqui o Ricardo Sar chegou. Nosso próximo passo é o seguinte, eu tenho a sobra do maquinista 3, o que eu faço com essa sobra? Ninguém me diz isso. Né? Eu devo dispensar esse maquinista, já que eu não tenho serviço para ele, ou eu devo duplar? Duplar, no jargão ferroviário, né, a gente quer dizer que eu estou alocando mais de um maquinista em trem, eu estou duplando esse trem, ou estou duplando o maquinista. Então, eu posso fazer essas duas coisas. Eu posso dispensar o maquinista, o que me gera o ganho na hora, né, de recurso, que eu economizo com a viagem desse maquinista, o tempo de hora extra, o tempo de hotel, o tempo em transporte, tudo isso eu economizo com a dispensa desse maquinista. Mas eu poderia colocar ele no outro trem, junto com o maquinista 4. E por que eu poderia fazer isso? O ciclo de maquinistas em Juiz de Fora, né, a escala deles funciona como um ciclo. O maquinista que atende Juiz de Fora é o mesmo maquinista que atende esse lugar chamado P17. E funciona da seguinte forma, né? O maquinista ele pega trem em Juiz de Fora, conduz até Lafayette, em Lafayette outro maquinista assume, e esse maquinista que chegou em Lafayette vai de carro até um hotel, onde ele tira 10 horas de descanso regulamentado por lei, depois ele pega o outro carro da empresa, né? Ele é levado até o P17, que é uma estação de trem, um local onde os maquinistas equipam trens, pegam os trens que estão chegando da carga, conduzem até Bom Jardim, chegando em Bom Jardim, voltam de carro para sua sede, que é Juiz de Fora, e aqui eles saem para folga. Então, muito importante, os caras que estão aqui em Juiz de Fora são os mesmos que no dia seguinte, aproximadamente no dia seguinte, vão estar aqui no P17.
Então, aí vem o porquê que eu não posso dispensar simplesmente por dispensar quando eu faço a programação de Juiz de Fora. Porque eu não sei como é que vai estar o peão 7. É o mesmo cara que atende. Se eu tiro ele de Juiz de Fora, ele não vai estar no peão 7. E aí a gente entra num problema que é o seguinte, a minha previsão de trens é de 12 horas limite. Eu só sei o que vai acontecer na ferrovia no máximo daqui 12 horas. Em compensação, o maquinista, quando eu envio ele, ele vai estar no peão 7 daqui 24 horas. Então, quando eu faço essa sobrealocação do trem, ou se eu dispenso o maquinista, eu faço isso completamente sem saber o cenário do dia seguinte do peão 7. Né? Então, é muito arriscado eu dispensar o maquinista, chegar no dia seguinte eu precisar dele. Né? Precisar de gente aqui. E eu não tenho gente aqui. Eu tenho as mesmas pessoas daqui que saíram e fizeram o ciclo. Então, para evitar que eu dispense o maquinista em Juiz de Fora e chegue lá no peão 7 e falte o maquinista no dia seguinte, a empresa trouxe uma diretriz que, a partir de agora, né, a partir então desse momento, todo maquinista que sobrasse na programação ia ser duplado. É melhor sobrar maquinista e não faltar maquinista para trem do que a gente chegar lá e não tiver maquinista suficiente para trem. Só que isso gera um outro problema. A partir do momento que todo maquinista que sobra, eu estou enviando ele para fazer o ciclo, eu chego num problema também que muitos maquinistas vão fazer o ciclo totalmente ocioso. Ele vai duplado para Lafayette, vai chegar lá no peão 7 no dia seguinte, pode ser que não tenha trem para ele também. E aí ele volta duplado, ou seja, ele foi de passagem praticamente, né, acompanhado para Lafayette, depois ele voltou acompanhado para Bom Jardim, e ele fez o ciclo totalmente ocioso. A empresa gastou com o transporte desse cara, com a hora extra desse cara, com a hora improdutiva, com o hotel, tudo de forma completamente ociosa. Né? E aí a gente volta lá no início da nossa introdução. O que é? Eu tiro o cara, né? Ou seja, o planejamento inadequado. Quando eu dispenso esse maquinista, né? Quando ele faz o ciclo completamente ocioso, e eu poderia então ter dispensado ele, olha só, eu tiro ele num cenário onde ele não foi necessário, em nenhuma das pontas, dispenso ele, no dia seguinte ele vai apresentar onde? No peão 7? Não. Novamente em Juiz de Fora, para pegar um outro cenário de trens, onde aí sim ele pode ser necessário. Então, eu tiro ele da onde ele não é necessário e faço um planejamento adequado, colocando onde ele vai ser necessário. Só que beleza, então eu estou dizendo que eu preciso achar um jeito de saber quando eu vou duplar e quando eu vou dispensar esse maquinista de Juiz de Fora. Como a gente chegou em um raciocínio, né, numa regra? Bom, a partir do momento, vamos seguir aqui o raciocínio do ciclo, né? Se aqui é o gráfico horário de trens, em que em vermelho são os trens passando, horas, pátio, em Juiz de Fora passou um trem nesse momento, depois ficou 5 horas sem circular trem. Se ficou 5 horas sem circular trem, quer dizer que ficou 5 horas sem, né, circular trem para Lafayette, ou seja, sem chegar maquinista em Lafayette, 5 horas sem chegar maquinista no hotel, e no dia seguinte isso vai me dizer que eu vou ter 5 horas sem chegar gente do peão 7. E o peão 7 é um local onde a gente não tem esses grandes espaçamentos. É um local onde o fluxo é um pouco mais constante, porque tem várias linhas aqui. Então, pelo raciocínio, grandes espaçamentos, eu com certeza precisaria ter um cara mais aqui. Por quê? Para eu não ficar 5 horas sem chegar maquinista, quanto mais maquinista eu colocar aqui, mais maquinista eu vou ter aqui para suprir esse espaço de circulação de trens. Beleza, para grandes espaçamentos eu sei que eu preciso sobrealocar. Agora eu preciso generalizar essa regra. Quais são os cenários em que eu posso sobrealocar e quais são os cenários em que eu posso duplar? Bom, e se eu tiver menos trens circulando e pequenos espaçamentos entre eles? Não sei. E se eu tiver muitos trens circulando, será que se eu colocar um cara mais aqui ainda vou precisar desse cara? Até então, não era sabido. Na dúvida, manda, que é melhor do que faltar. Então a gente chega na formulação do problema, que resumidamente dado que eu tenho sobra de maquinista em Juiz de Fora, a partir do cenário de trens de Juiz de Fora, será que eu posso dispensar esse maquinista ou será que eu devo duplar ele para ele atender o peão 7? Então, isso tudo com o objetivo de fazer um planejamento mais adequado dos maquinistas e reduzir o custo operacional. Seguimos então para os modelos de machine learning que serão, né, estudados. O primeiro é a árvore de decisão, que é um modelo de aprendizado que ele consiste na subdivisão do espaço, né, de instâncias, para gerar subgrupos mais puros em relação às classes, né, que estão compondo esses dados. E aí você faz isso recursivamente até que você encontre um critério de parada, que pode ser o tamanho da árvore, pode ser o valor do índice de Gini, enfim, existem vários critérios que podem ser aplicados para você parar o crescimento da árvore. A floresta de decisão é como se fosse um agrupamento, né, a floresta aleatória é como se fosse um agrupamento de árvores de decisão, em que você tem árvores de decisão treinadas em subgrupos da sua amostra e em subgrupos também de variáveis. Então você tem várias árvores, pequenas árvores diferentes entre si, e que juntos elas formam um algoritmo poderoso, né, em que a floresta aleatória vai ser um algoritmo que ele vai funcionar classificando, né, a classe que foi mais votada por suas árvores.
A máquina vetor de suporte, ela calcula o hiperplano de máxima margem entre a divisão de dois dados. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem os dados azuis e os dados verdes. Teria ter infinitas retas aqui que dividissem esses dados, porém, somente o hiperplano de máxima margem vai dividir esses dados, né, de forma que a distância entre eles seja a maior possível. O problema é que o hiperplano de máxima margem, ele só faz separação linear, os dados têm que ser linearmente separáveis. Para a gente conseguir fazer uma separação não linear, é utilizado o kernel. Neste exemplo aqui, a gente tem, né, dados vermelhos e verdes completamente não separados linearmente, e você aplicar o kernel, ele mapeia esses dados em um espaço dimensional maior, em que nesse espaço dimensional maior, eles seriam aí divididos, né, linearmente, por um hiperplano. A rede neural é um dos algoritmos mais famosos, né, de machine learning, baseado, né, no funcionamento do cérebro, do neurônio, em que você tem o perceptron, que seria como se fosse um neurônio, que ele funciona fazendo a combinação linear dos inputs com os pesos de suas conexões, e o resultado disso é passado por uma função de ativação que transforma essa combinação linear num resultado não linear. A rede neural, ela é a combinação de vários perceptrons ligados entre si, né, e aprende conforme o backpropagation, que é um algoritmo que, dado o erro final da rede neural, né, da última camada, da camada de output, ele faz, né, o backpropagation, ele vai propagando para trás nas conexões anteriores todo esse erro, para poder que cada conexão seja aí, ajustada de acordo com o gradiente. E um outro modelo de aprendizado de máquina que a gente traz aqui é o Autonomous Learning Multimodal System, ou ALMMO. Ele é um modelo não paramétrico, ou seja, ele não faz suposição nenhuma sobre os dados não precisam ser normais, normalmente distribuídos, os dados também não têm hiperparâmetros, né? Então a gente não tem que definir no LMMO número de camadas, número de regras, isso não, ele é não paramétrico, e ele é formado por um agrupamento de sistemas baseado em regras fuzzy do tipo ANIA. A regra fuzzy do tipo ANIA, ela funciona, né, tendo um antecedente que aponta para uma nuvem de dados, uma data cloud, ou para o protótipo dessa data cloud. O protótipo, ele é o dado com maior densidade unimodal dessa data cloud. Essas definições, né, de densidade unimodal vêm da Empirical Data Analysis do professor Rangelov, que é uma forma de analisar, são métricas totalmente não paramétricas para análise de dados. E o consequente da regra ANIA, ela aponta aqui para os coeficientes lineares, né, no caso do LMMO de primeira ordem. Ele funciona, né, com um input sendo passado para cada uma das regras, né, então ele vai ter o consequente de cada uma das regras, porém ele vai ter um grau de pertencimento a cada uma das regras. Então o output será o somatório, né, dos resultados do consequente multiplicados pelo peso de pertencimento, né, a cada uma dessas regras. O LMMO, ele ainda tem ele pode criar nuvem de dados, né, se o meu dado novo ele tiver uma densidade unimodal maior que qualquer outro protótipo, ou menor do que qualquer outro protótipo, ele cria uma nuvem de dados. Ele também pode excluir nuvem de dados se essa nuvem de dados ou sobrepõe alguma nuvem de dados anterior, ele exclui a anterior, ou se essa nuvem de dados não está sendo preditiva, né, conforme o algoritmo vai evoluindo, ele percebe que aquela regra não está sendo preditiva, ele exclui a regra, e o aprendizado do LMMO funciona através do Fuzzily Weighted Recursive Least Squares, que é como se fosse, né, o Least Squares adaptado para os modelos fuzzy. Ainda tem uma última etapa que ele ainda verifica também se uma variável está sendo preditiva dentro de uma regra e remove caso contrário. Então é um algoritmo bem poderoso, totalmente não paramétrico, que ele vai se adaptando, né, conforme os dados vão entrando. Métricas de classificação, né, que são as mais clássicas mesmo do machine learning, a acurácia, que é a taxa dos dados classificados corretamente, né, a porcentagem, o erro, a porcentagem dos dados classificados incorretamente. Aqui, a revocação é bem importante, que dado todos os dados que são classificados, que são quantos que ele classificou corretamente, isso para a gente é importante, porque dado todos os dados que vão ser considerados, né, como ciclo ociosos no nosso estudo, quantos ele realmente viu que ia acontecer o dado ocioso e sinalizou e a gente pôde evitar. Ainda tem a precisão e o F1 score. A metodologia utilizada para a gente fazer os nossos experimentos foi baseada nas recomendações do Varela e Jerome, que lançou um livro, né, que é o Aprendizado de Máquina, né, o Mãos à Obra, Aprendizado de Máquina, com Scikit-learn, Keras e TensorFlow. É um dos livros mais práticos que tem, eu gosto bastante dele. E ele traz, né, lá nos apêndices qual é o passo a passo de uma boa metodologia. A gente adaptou aqui num gráfico para ficar mais fácil. E essa metodologia segue, inicialmente, o estudo do problema, você entender se o seu problema ele é resolvido, né, com machine learning, você consegue resolver com machine learning, seguido para coleta de dados, que nem sempre é uma tarefa muito simples,
O próximo passo é a análise exploratória de dados, a partir de análises como correlação, alguns gráficos, né, que você vai olhando a relação entre as variáveis, você às vezes já consegue tirar alguns insights aqui, e muitas vezes até resolver o problema nessa etapa mesmo. Seguindo para tratamento de dados, nesta etapa é onde é feita a normalização da base de dados, né? Por exemplo, o SVM ele precisa que os dados estejam dentro de uma mesma escala para funcionar. Então, tem a etapa de tratamento de dados para entrar dentro do machine learning, seguindo então para, né, você realmente rodar os algoritmos de machine learning, né, fazendo ajuste de hiperparâmetro, etapa de treinamento, teste, em seguida você analisa os resultados e, por último, a devida implementação. Nesse trabalho, a gente realizou 2 experimentos, um em 2019, né, a gente já vinha tendo lá no MRS, que é onde a gente vai, né, atacar aqui um problema recorrente de muitos ciclos ociosos por mês, e quando a gente viu que, ok, isso aqui a gente consegue transformar num problema de classificação, para resolver isso como problema de classificação, precisa ter uma base de dados, as bases de dados atuais que a gente tinha lá não forneciam os dados que a gente precisava, né? Tipo, quando o trem foi duplado, qual que era o espaçamento desse trem? Então, a gente teve que construir manualmente essa base de dados. Foi uma tarefa muito demorada e, né, com a necessidade de se resolver o problema, a gente então traçou uma primeira estratégia, que era, ok, eu tenho uma base de dados menor, vou fazer, então, algo dentro da minha possibilidade aqui, que é uma análise exploratória de dados, para ver se eu já tenho algum insight, e vou tentar treinar uma árvore de decisão pequena e ver se eu já consigo, com essa árvore de decisão menor, já ter alguma solução. Então, seguimos para a etapa de coleta de dados, né? Uma base de dados reduzida, 80 amostras, então, para usar isso em machine learning, realmente uma base bem pequena, e 5 variáveis, né? Sendo a primeira T-drivers, total de maquinistas no trem, N-drivers, que é o total de maquinistas em viagem no trem, aqui a diferença aqui. T-drivers é qualquer maquinista, de qualquer tipo, de qualquer escala. N-drivers são especificamente os maquinistas de viagem que com certeza estarão no peão 7 no dia seguinte. Headway before, ou seja, espaçamento entre o trem, aqui como exemplo, nessa linha aqui, e o trem anterior, esse aqui seria o headway, é o espaçamento entre trens, do trem que está sendo duplado com o trem anterior, e o headway after, ou seja, vamos pegar esse outro trem aqui como exemplo, entre ele e o trem posterior. Por último, que a última variável é a variável alvo, né, que sinaliza se eu tive um ciclo totalmente ocioso ou não. Aqui um exemplo da nossa base de dados, em que cada item dessa base de dados é um trem que foi duplado, as características que a gente definiu desse trem, e aqui ok ou não ok, ou seja, se o ciclo foi útil ou se o ciclo foi ocioso. Então a ideia é que, a partir das características do trem que foi duplado e do cenário, no caso do trem que foi duplado, eu saber se isso vai me gerar um ciclo ocioso ou se isso vai me gerar um ciclo útil, né? Pela análise exploratória de dados, aqui a gente já vê que o headway after, o espaçamento posterior, já é bastante correlacionado, né, inversamente, né, correlacionado com o meu target, ou seja, quanto maior meu espaçamento, menor minha chance de ciclo ocioso. E isso, então, a gente tem agora a comprovação numérica daquela intuição lá do início, né? Então, foi um estudo bastante interessante que a gente aqui conseguiu quantificar e conseguiu provar que realmente o espaçamento tem tudo a ver com o ciclo ocioso. Quando a gente traça isso num gráfico comparando o número de maquinistas e o espaçamento, a gente tem quase uma relação linear. E que com 2 maquinistas, né, em um espaçamento a partir de 2 horas, a gente tem os ciclos úteis. Ou seja, eu posso, a partir de 2 horas de espaçamento, colocar 2 maquinistas em trem, que isso muito provavelmente vai me dar um ciclo útil e eu vou precisar desse cara, né? Então, para não dispensar ele. Etapa de tratamento de dados, né? Como uma base de dados mais reduzida, só foi realmente, né, conversando variável categórica para 0 a 1, ajuste de hiperparâmetros. Nesse caso aqui, como a gente queria gerar regras para serem implementadas no dia a dia, a gente definiu que a árvore teria somente 2 níveis abaixo do nó raiz, porque quanto mais níveis, a gente ia ter mais regras, e isso para o cara olhar lá no dia, ficar tentando ver qual regra o trem que ele está colocando lá vai atender, isso seria muito complicado, então definimos que seria somente 2 níveis abaixo do nó raiz. Treinamento e teste, dividimos a base em 80% para treino e 20% para teste, e repetimos os experimentos 100 vezes, né, para a gente ter uma significância, né. A árvore de decisão gerada aqui direto do scikit-learn, a gente vê que pelo resultado a gente só tem um caso onde meu ciclo é útil, né, que é o caso o quê? Quando o meu espaçamento é maior que 1.8 e meu número de maquinistas é menor ou igual a 2. Então, eu consigo meio que traduzir essa árvore de decisão para uma regra. Eu somente vou duplar um trem se o espaçamento posterior for de 2 horas ou mais. Aqui a gente colocou 2 horas para poder arredondar e ficar mais fácil de aplicar, né? Olhando a performance da árvore na hora que a gente fez, né, o treinamento e teste, a gente viu que o resultado não foi aquele resultado muito bom, né? 70% de acurácia, 70% de revocação, mas, ao mesmo tempo, né, primeiramente a gente tem o que seria a explicação para a gente ter esses resultados, né, não perto de 90%, que seria o ideal.
A performance baixa foi por conta, a gente tinha poucos dados, né? 80 amostras, a gente não consegue captar todos os cenários da ferrovia. E também a gente avaliou poucas variáveis, né? A gente estava avaliando 4 variáveis e um alvo só. Então, talvez para gerar ciclo ocioso, tivesse mais coisas ali que influenciassem e a gente não captou no primeiro experimento. Porém, como a gente não tinha nada e todo maquinista era sempre duplado, gerando, né, grande chance de ciclo ocioso, a gente achou que uma regra com 70% de acurácia seria interessante a gente implementar mesmo assim e testar. E isso mostrou para a gente realmente um resultado muito legal. Em preto aqui a gente tem a quantidade de maquinistas que fizeram ciclos ociosos, né, por trimestre. Aqui a gente colocou, né, em porcentagem, porque é pedido da empresa a gente não revelar o número de maquinistas, mas em relação ao pior valor aqui. Então, vamos supor que o primeiro valor são 150 maquinistas, 150 maquinistas é 100%, 50% disso é 75%, 75 maquinistas. Então, eu tinha aqui, em vermelho, qual que era o meu alvo, ou seja, quanto que a MRS estava falando que era aceitável a gente ter de ciclo ocioso. Era a barra vermelha. A gente estava muito acima. A partir do momento que a gente implementou a regra da árvore de decisão ao nosso resultado, ficando muito abaixo do que a MRS esperava. Então, ou seja, um resultado muito bom. Claro que, assim como a gente ia melhorando os resultados, também ia apertando, né, também a exigência, né, de forma que ano a ano o que a MRS exigia era mais apertado, mas nossa performance estava em linha. Chegando aqui em 2021, e a gente teve uma pequena piora do resultado. Em linha, assim, ao mesmo tempo a gente teve também um aperto muito grande do alvo, né, praticamente redução de 50% do alvo. O que explica essa piora do alvo? Poxa, eu tive 80 amostras treinadas em 2019. Em 2021, o cenário é completamente outro. Então, aqui ele realmente vai parar de funcionar. Alguma hora isso vai parar de funcionar bem. Ainda assim, a gente pode dizer que, cara, comparado aos alvos do ano anterior, a gente piorou, mas a gente ainda estava atendendo os alvos do ano anterior. Foi realmente esse alvo mais apertado que a gente parou de atender. Então, essa iniciativa da árvore de decisão, apesar de tudo, foi uma iniciativa de sucesso. Porém, em 2022, né, pós-pandemia, merece com um cenário muito mais favorável à inovação, à implementação de algoritmos de machine learning, treinamento de base de dados. Beleza, vamos refazer o experimento, dessa vez com treinando 5 algoritmos de machine learning para colocar eles automáticos para rodar, não só dar uma regra para o programador seguir, mas agora vamos treinar e com o objetivo de que isso seja implementado realmente um dia na MRS, 5 algoritmos de machine learning. Em 2022, a gente teve tempo para aumentar nossa base de dados, que agora tem 997 amostras e 10 variáveis. Então, além das variáveis anteriores, agora a gente estava avaliando o número de trens no cenário, tanto antes quanto depois, e também características específicas, como tipo do trem, dia da semana e faixa de horário. Então, mais variáveis para poder captar mais coisas que influenciam no ciclo, e ao mesmo tempo, também muito mais amostra para pegar vários cenários. A análise exploratória de dados aqui, a gente já tem um resultado muito interessante, que a gente vê que a correlação do número de trens, né, após o trem que foi duplado, em módulo é superior ao espaçamento posterior. Então, aqui mostra aquilo que a gente já estava imaginando, né, que eu não estava pegando todas as variáveis que eram importantes para o problema. Aqui a gente vê isso. Poxa, eu não estava olhando o número de trens posterior e ele era realmente importante, ele era até mais importante do que o espaçamento, né? Então, pela análise exploratória de dados, a gente já teve a confirmação de uma suposição nossa. Estava faltando variáveis para serem avaliadas no problema. Tratamento dos dados para a gente colocar dentro do algoritmo de machine learning. Conversão dos valores categóricos da variável alvo para 0 a 1, ordinal encoder nas variáveis categóricas e min-max scaler na base de dados. Ajuste de hiperparâmetros. Testamos, né, nos 4 algoritmos uma série de combinação de hiperparâmetros. Um detalhe, o LMMO não está aqui porque ele é um algoritmo não paramétrico, então ele não tem etapa de hiperparâmetros, não tem hiperparâmetro para setar. Né, então a gente só fez essa etapa para os outros algoritmos, né? Testamos uma série de combinação de hiperparâmetros, isso aqui para rodar durou basicamente um dia inteiro rodando, e, né, com um grid search de 5 folds, a gente teve aí o resultado de quais seriam os hiperparâmetros que a gente ia utilizar na nossa pesquisa. Análise de resultado, né, fazendo aí 80% treinamento, 20% para teste, repetindo, né, com reordenação da base 100 vezes também para criar uma consistência, a gente teve o seguinte desempenho dos modelos nas métricas, né? A gente tem a média, aqui a gente tem o desvio padrão. A floresta aleatória foi o algoritmo que performou melhor em relação a todas as métricas. 90% de acurácia, 91% de revocação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a pior performance foi da árvore do LMMO de 86%, o que não é tão longe assim. Então, quando a gente olha aqui as curvas de densidade da acurácia dos modelos, a gente vê que está tudo muito próximo. A floresta aleatória está um pouquinho aqui na frente,
mas está tudo basicamente muito próximo, né? Os resultados estão muito próximos. E isso, né, uma diferença de 4% de acurácia em termos de maquinista trimestral, isso dá uma diferença de, pode ser 4 maquinistas, 7 maquinistas, o que isso num custo total talvez não seja nem tão relevante assim. Então, na verdade, todos os nossos algoritmos performaram razoavelmente bem. Fizemos também, né, realização de teste estatístico. Aqui a gente escolheu o teste estatístico de Wilcoxon, que é um teste não paramétrico. Por que a gente escolheu um teste não paramétrico? Como a gente pode ver aqui nos resultados, a floresta aleatória ela não tem um comportamento próximo da normal, né? Quando a gente usa o teste T, por exemplo, para fazer avaliação da significância, ele supõe que os dados são normalizados. Nesse caso aqui, a curva da floresta aleatória estava um pouquinho longe de ser normal. Na dúvida, usamos aí um algoritmo não paramétrico, vamos usar uma significância de 5%, somente para ver se aquela melhora da floresta aleatória ela é realmente significativamente estatística, né? E, como a gente pode ver aqui, a gente precisava de um valor P menor que 5%, e a floresta, sempre esteve abaixo de 5%, que ela estava um valor tão pequeno que nem caiu no arredondamento aqui, ficou 0. Alguns outros algoritmos a gente não pode dizer que teve significância frente a outros. O LMMO e a árvore, por exemplo, não tiveram 5% de significância. Então, a gente não pode dizer que um é melhor que o outro, né? Eles realmente têm 86% de precisão, de acurácia, mas em relação um ao outro, não pode-se dizer que um é melhor que o outro, né? Eles não podemos rejeitar a hipótese nula de que os resultados, né, pertencem à mesma distribuição. A gente confirmou essa hipótese nula nesse caso desses dois modelos. Implementação desses modelos, né, ainda não foi implementada na MRS, agora a gente vem na fase de sugestão, né, de sugerir a implementação desses algoritmos, né. A gente viu ali que a floresta aleatória foi a que performa melhor nas duas métricas, em todas as métricas, né, mas também nas duas mais importantes, que era a acurácia e a revocação, o recall. Então, se a MRS quiser implementar, independentemente de qualquer coisa, independentemente se isso faz pouca diferença, o algoritmo de melhor acurácia, a recomendação é a floresta aleatória. Porém, a gente tem dois outros algoritmos aqui que são interessantes. Já que o resultado é muito pequeno, a diferença é muito pequena, a árvore de decisão ela possui regras explícitas. A gente acabou de implementar, né, a regra de árvore de decisão no primeiro experimento. Então, corporativamente, seria muito melhor aceito se a gente implementasse outra árvore de decisão, porque eles já sabem que isso funciona. Isso para a gente convencer, né, superiores a adotar esse modelo. Um modelo que já funciona é uma outra versão, mas ainda assim é um mesmo modelo que já funcionou. É muito mais aceito. O LMMO, que funcionou, né, tem uma performance praticamente idêntica da árvore, também tem outras características interessantes. É um algoritmo estado da arte, ele é não paramétrico, ele é evolutivo, então ele não tem necessidade de retreinar a base de dados, ele funciona, né, com data streams, conforme o dado vai entrando, ele vai evoluindo. Então também é um algoritmo que pode ser interessante, né, para justamente como a gente vê aqui que os nossos resultados pioraram, se a gente coloca um negócio que não precisa ficar retreinando a base de dados, a cada dado que entra, ele já vai atualizando automaticamente, isso pode ser muito interessante também. Então a gente vê que, na verdade, todos os algoritmos que a gente testou estiveram dentro da curva de aceite aqui da MRS, que já estava chegando numa curva quase que impossível de bater já, se ela quiser diminuir isso aqui. Então, não creio que isso vai diminuir muito mais. Todos os algoritmos ficaram dentro do que seria aceito, performaram parecidos, então a escolha vai basicamente a partir das características desse modelo. Melhor acurácia, floresta aleatória. Melhor regras mais explícitas, árvore de decisão. Um algoritmo online, a LMMO. Então, já concluindo aqui, né, as regras obtidas pela árvore de decisão reduziram a ocorrência de ciclos ociosos em mais da metade do valor inicial. Os algoritmos de aprendizado de máquina conseguem melhorar os resultados, chegando a 90% de acurácia e de revocação. E, por último, a floresta aleatória obteve a melhor performance, mas a árvore de decisão e o ALMMO também são recomendados devido às suas características. Como sugestão de trabalhos futuros, né? Aqui a gente pegou um caso em que a gente tinha um otimizador, né? Já tinha um resultado, não sabia o que fazer com a sobra, e aí a gente fez um machine learning para definir o que a gente fazia com a sobra, se duplava o maquinista ou se dispensava ele. Talvez como desenvolvimento de trabalho futuro, aí a gente sugere o desenvolvimento de otimizador junto com esse machine learning, que já funciona os dois juntos. Também avaliação de modelo de aprendizado de máquina para melhorar a previsão do trem. Hoje, igual a gente falou, eu não tenho uma previsão maior que 12 horas. Talvez, se eu conseguisse chegar em algum momento que eu conseguisse prever mais que essas 12 horas, isso para a economia de equipe seria muito bom, porque a gente teria um cenário, né, muito mais longo. Também sugerimos o desenvolvimento de otimizador de equipagem completo da malha. Ali, ele é o otimizador local, né, de cada sede. E com isso,
um otimizador global veria o cenário global, né? Então, da malha da MRS. Então, também traria, às vezes, resultados até melhores, sugerindo que um maquinista possa ir para outra sede, porque outra sede está faltando. Então, também é um trabalho interessante de ser desenvolvido. Bom, por último, né, agradeço à MRS Logística pelo fornecimento, né, dos dados e à Universidade Federal de Juiz de Fora pela colaboração e todo apoio. Bom, muito obrigado.